Olá, o nosso grupo ficou com osteoartrose e ele é composto por Amanda Maria, Larissa Mascarenhas, Mirla Alves e Silvia Carolinho. A osteoartrose é uma doença crônica caracterizada por progressivas alterações degenerativas da cartilagem hialina, associadas à remodulação do osso subcondral e neoformação óssea reacional sob a forma de osteófitos. O paciente evolui com artralgia e limitação funcional de grau variado, e em alguns casos com deformidades articulares. Nessa imagem podemos ver o joelho saudável e o joelho com artrose. Sobre a epidemiologia, a osteoartrose é uma doença mais frequente, representando cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia. A incidência dela é muito elevada, sendo essa doença responsável pela incapacidade laborativa de 15% da população adulta no mundo. A osteoartrose ocupa o terceiro lugar na lista dos segurados da Previdência Social, que recebem auxílio-doença, estando atrás somente das doenças cardiovasculares e mentais. Estudos radiológicos demonstraram que a frequência da osteoartrose gira em torno de 5% em indivíduos com menos de 30 anos e atinge 70 a 80% daqueles com mais de 65. Contudo, somente 20 a 30% dos portadores de alterações radiológicas apresentam sintomas da doença. Tipos de artrose primária: idiopática, sem uma causa aparente, fatores genéticos, como o crescimento anormal do osso, e provocados pelo processo de envelhecimento. E a secundária, o trauma decorrente de fraturas e cirurgias, infecções, como displasia e artrite reumatoide, deformidades, como geno varo, geno valgo e discrepância de membros inferiores, ocupacionais, obesidade e isquemia. E os locais mais afetados são as mãos, os pés, o joelho, a coluna e o quadril. Os conhecimentos adquiridos recentemente no conhecimento da fisiopatogenia levaram a uma alteração no conceito dessa doença, porque antes se acreditava que ela se tratava de uma doença progressiva, com evolução arrastada sem perspectiva nenhuma de tratamento, e era encarada por muitos como um processo natural de envelhecimento. Hoje, ela é vista como uma enfermidade que é possível modificar o seu curso evolutivo, tanto em relação ao tratamento sintomático imediato, quanto ao seu prognóstico. É uma das causas mais frequentes de dor do sistema musculoesquelético e de capacidade para o trabalho no Brasil e no mundo. Ela é uma afecção dolorosa nas articulações que ocorre por insuficiência da cartilagem, ocasionada por um desequilíbrio entre a formação e a desnutrição dos seus principais elementos, associada a uma variedade de condições, como a sobrecarga mecânica, alterações bioquímicas da cartilagem e membrana sinovial e também fatores genéticos. Ela é uma doença crônica multifatorial que leva à capacidade funcional progressiva. Na sua fisiopatologia, vai existir alteração da cartilagem que vai levar a forças anormais, com danos articulares, a persistência da causa, a destruição da matriz óssea, a reparação, a erosão, que é a arteriosclerose, a exposição do osso subcondral, o ciclo vicioso e a tentativa de reparação da membrana sinovial inflamada. No quadro clínico, o paciente ele vai relatar principalmente a dor como o sintoma principal, porque ela se intensifica com a execução de atividades e melhora com o repouso articular. Porém, em alguns casos, existem pacientes que relatam o aumento de dor com o frio. O paciente também vai apresentar edema com aumento do volume articular, as crepitações, espasmos musculares, a diminuição de amplitude de movimento e no exame de imagem, que é o raio-x, vai apresentar uma diminuição de espaços articulares. Também vai ter a aterosclerose, que é a erosão óssea, osteófitos e deformidades articulares. Bom, o tratamento clínico ele se baseia na sintomatologia do paciente
e no grau de evolução da doença. No caso, o médico pode receitar anti-inflamatórios não esteroides para o caso de processos inflamatórios que apresentem calor, dor, rubor, edema e até mesmo a perda de função. Os analgésicos para o caso da dor, a perda de peso para pacientes que desenvolveram a artrose pela questão do excesso de peso, a sobrecarga biomecânica, né? O infiltrado articular, que é um procedimento ambulatorial, onde o médico ele injeta medicamentos na articulação, cirurgia para casos mais graves, né? Que no caso é a artroplastia, a artrodese, dependendo dos critérios clínicos, o transplante de condrócitos e ou cartilagem e os medicamentos que vão atuar na reconstrução da cartilagem. Bom, o tratamento fisioterapêutico. Como se trata de uma doença articular degenerativa, nós temos como objetivo a diminuição do quadro álgico do paciente e a melhora da função articular. Para isso, a gente utiliza recursos como o TENS, né? A ultrassom, compressa quentes e crioterapia para diminuição da dor. Realizamos também alongamentos, não só para a questão da dor, mas também para a mobilização articular, exercícios de cinesioterapia, exercícios de tração manual para aumentar a lubrificação da articulação, fortalecimento muscular, no caso, realizando contrações isométricas, se a articulação ainda estiver muito comprometida, e realizar a cinesioterapia com resistência, quando o paciente já tiver um grau de força muscular maior, evitando atingir os últimos graus de EDM. Para o paciente não ficar só focado ali na fisioterapia, a gente receita outras atividades também. Como, por exemplo, sessões de hidroterapia, que é um diferencial, porque os pacientes eles têm uma visão muito fechada em relação à fisioterapia, de achar que é só ali consultório. Então, a gente estimula o paciente a ir para outros ambientes, como a hidroterapia, como fazer um pilates. E também estimula a prática de atividade física, porque a perda de peso diminui a questão da sobrecarga biomecânica e auxilia na melhora no controle dos sintomas apresentados pelo paciente. Fortalecimento para o ganho de massa e da força muscular. Nos casos de artrose de joelho, deve-se priorizar o fortalecimento do quadríceps, que no caso é o agrupamento muscular responsável pela estabilização do joelho. E aí a gente pode utilizar exercícios com bola suíça, por exemplo, fazendo a dissociação de cintura pélvica ou flexo-extensão, realizar exercícios com TheraBands, né, mini bands, fazendo movimentos, né, de abdução para fortalecimento de abdutores, adutores, flexão de joelho, extensão para fortalecer o joelho em todos os sentidos, os planos e eixos de movimento. Exercícios aeróbicos para trabalhar a questão de condicionamento físico do paciente, estimulando sempre a praticar atividade física. Os alongamentos, né, para a questão da flexibilidade, como uma parte da fisioterapia mesmo. Então, realizar alongamento da articulação. Exercícios de cinesioterapia, visando aumentar a ADM articular. E órteses e equipamentos para o auxílio da marcha também devem ser indicados quando há necessidade de melhorar, auxiliar ou substituir alguma função. Então, tudo depende da condição clínica do paciente, como o paciente se encontra, se ele está muito debilitado ou se ele está mais tranquilo. Se o paciente está tranquilo, não tem necessidade de usar órteses ou próteses. Bom, importante sempre a gente fazer um tratamento diferenciado e individualizado para cada paciente. Porque as pessoas já têm uma visão da fisioterapia de ser algo chato, algo monótono. Então é importante a gente sempre estar mesclando exercícios, fazendo exercícios diferentes, mas com o mesmo objetivo. A gente pode fazer isso, não deixando o tratamento aquela coisa chata, né? E também a gente tem a opção, né, de perguntar, saber a história daquele paciente, o que é muito importante. A gente descobrir o que é que ele gostava, o que é que ele gosta de fazer. Por exemplo, ele gosta de jogar bola, a gente pode utilizar a bola no tratamento, incluir a bola em alguns dos exercícios para estimular positivamente aquele idoso a realizar os exercícios,
né? Porque a gente sabe também que o estímulo, a força de vontade faz toda a diferença no tratamento. É importante também a gente entender e respeitar os momentos do paciente. A gente saber conversar, né, com aquele idoso, entender ele e perceber que nem todos os dias eles estão 100% dispostos a fazer todos os exercícios. Tem dias que eles simplesmente não querem fazer, não estão bem, e a gente tem que ouvir, né, e entender, porque com isso a gente consegue realizar um tratamento melhor, porque a gente sabe que aquele idoso, ele percebe que a gente entende ele, que a gente sabe conversar, a gente tem um tratamento melhor, então a gente tem melhores resultados e aí a gente melhora a qualidade de vida daquele paciente.